Fala, turma! Hoje a gente vai comentar sobre o renascimento cultural. Vocês podem acompanhar comigo aí na apresentação dos slides. O renascimento cultural é um primeiro grande movimento aí da Idade Moderna. Ele é um movimento de transformação, de transição aí da Idade Medieval para a Idade Moderna. É um movimento que vem falar da cultura, do pensamento, do raciocínio, da mudança de visão de mundo das pessoas desse período. Definição: movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão de pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo a cultura laica. O que é cultura laica? É cultura não religiosa, uma cultura que está fora das paredes da igreja, no caso aí a Igreja Católica. Quando que ele acontece? Entre os séculos XIV e o século XVI. Meados aí do século XIII, você já tem o início do humanismo, que é uma espécie de movimento precursor do Renascimento. Século XIV, século XV, o auge do Renascimento. E aí ele vai se espalhando pela Europa e pelo mundo. Ele acontece principalmente na Itália e depois se espalha para Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha e os Países Baixos, que são Holanda e Bélgica. Esse quadro é extremamente importante para entender a grande mudança cultural do Renascimento, a transformação que é feita no pensamento e na visão de mundo da Idade Moderna, as diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Os medievais eram teocêntricos. Teocentrismo significa teo igual Deus, centrismo, Deus está no centro. O pensamento medieval, Deus era o centro da vida, o centro de tudo. Tudo girava em torno da religião, em torno daquilo que a igreja pregava e ensinava. A vida após a morte, a salvação, Deus, era a coisa mais importante da minha vida, da vida do medieval. O medieval o tempo todo está preocupado com a salvação, com o pós-morte, com a sua relação com o sagrado e com o transcendente. No Renascimento, essa visão muda um pouco. Os homens modernos são antropocêntricos, ou seja, antropo, homem. O homem está no centro da sociedade. O moderno é o primeiro a olhar para o ser humano dessa maneira, inspirado nos valores lá da antiguidade clássica. Ele consegue se enxergar enquanto importante, enquanto figura primordial e figura imediata. Começa, por exemplo, nesse período, com o antropocentrismo, a ideia do individualismo, a ideia competitiva de valorizar o meu nome, minhas ideias, meus pensamentos. Os próprios artistas, pintores, escultores, escritores, muitas vezes nem assinavam suas obras. A partir do Renascimento, o nome, a assinatura passa a ser importante. É uma questão individualista. É uma questão que pensa, o antropocentrismo, pensa o homem como um homem que tem necessidades agora. Um homem que está preocupado com a vida hoje, com o seu conforto, com o seu bem-estar, com o que está acontecendo na sociedade. Ele continua sendo extremamente religioso. Não confunda. O homem moderno é muito religioso, mas ele já não é teocêntrico. Deus não é o centro da vida desse homem. O próprio homem, a si mesmo, é o centro da sua vida. Deus continua num caráter extremamente importante, extremamente significativo. Grande número aí das obras, de tudo que é produzido nesse período renascentista, é produzido sobre temas bíblicos, sobre histórias vinculadas à religião. Então o homem moderno ele é extremamente religioso, mas começa aí a surgir esse pensamento, esse novo pensamento antropocêntrico de cuidar da vida agora. A verdade para o homem medieval é a Bíblia. O que está na Bíblia é a verdade. O que está na Bíblia é a palavra sagrada, aquilo que foi dito por Deus. A verdade, ela é provada, ela é discutida a partir da Bíblia. Já no Renascimento, o homem moderno, isso muda.
Eles começam a entender a verdade não como algo pronto, dado pela Bíblia ou pela igreja. A verdade, ela é dada a partir da observação e da experimentação. Eles começam a observar, a experimentar, a testar e a tentar elaborar conclusões de acordo com essas observações. Por exemplo, a peste negra foi um castigo de Deus. Esse é um pensamento medieval. O homem moderno é aquele que começa a investigar, a observar, a experimentar e descobre que a peste negra é uma questão relacionada a saneamento básico, a questões de higiene e a questões relacionadas ao rato aí, que era uma praga que estava proliferando pela Europa. Então, começam a trazer verdades, a trazer explicações da realidade, seja da natureza, seja da sociedade, a partir da experimentação, da observação. Seria a sementinha da ciência, né? Mesmo que esses homens ainda sejam muito religiosos. Mas o campo da religião começa a se restringir, começa a diminuir. A vida material, para o pensamento medieval, é uma vida praticamente sem importância. É uma vida muito vinculada aos dizeres do Evangelho. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os medievais levavam essas frases bíblicas e evangélicas muito a sério. Entendiam, e a igreja pregava o tempo todo, que a salvação estava na pobreza. A salvação está no sofrimento. E como a sociedade é teocêntrica, esses valores são impregnados, são fortes e muito densos na mentalidade e na visão de mundo do homem medieval. Já no pensamento moderno renascentista, a vida terrestre, a vida material, também é muito importante. Não quer dizer que ele abandonou a vida espiritual, não. O homem moderno renascentista é extremamente religioso. Porém, ele também considera que o material, que a vida agora, que o que eu tenho hoje, o meu conforto e aquilo que circunda a minha vida e os meus projetos, os meus propósitos, isso também é importante. Que é importante ser salvo, é importante se preocupar com as coisas do céu, mas também é importante se preocupar com as coisas da terra. É uma diferença entre dois teólogos importantes, né? O pensamento medieval, ele é baseado em Santo Agostinho, né? A cidade de Deus, a cidade dos homens e tudo mais. Enquanto o pensamento renascentista já tem toda uma base mais próxima de São Tomás de Aquino. O pensamento medieval, ele está vinculado ao conformismo. Aceitar a pobreza, aceitar o sofrimento, aceitar uma série de questões que são valorizadas pelo Evangelho, né? Os humilhados serão exaltados. Então, é pregar o conformismo, é se conformar com essas condições. Se conformar com a pobreza, se conformar com a miséria, se conformar com o sofrimento, porque são essas coisas que vão garantir a sua salvação pós-morte. Já o pensamento renascentista traz a crença no progresso, né? Ou seja, eu posso melhorar, eu devo melhorar, eu preciso melhorar no aspecto material, no aspecto religioso, no aspecto social. Não é a ideia. O Renascimento quebra com essa ideia de se conformar. O Renascimento prega, construa, corra atrás, faça, mude a sua realidade. Você não precisa ser pobre, você não precisa sofrer, você pode construir uma realidade nova. Você não precisa se conformar com aquilo que você não quer. O pensamento medieval vê na natureza a fonte do pecado. Aquilo que é natural, aquilo que vem da natureza, seja a natureza as plantas, seja a natureza as florestas, como a natureza do próprio corpo. Tudo que é natural para o medieval é pecado, é fonte de pecado, é fonte de sofrimento, né? A natureza para o renascentista já é vista de uma outra forma. A natureza, aquilo que é natural, é belo. É onde o homem existe, é onde o homem se insere, é onde o homem encontra a verdadeira beleza,
com a mesma perspectiva religiosa. Essa beleza é aquilo que foi feito por Deus. Então o corpo humano passa a ser valorizado. O corpo nu, as partes do corpo, a sexualidade e tudo mais. Tudo isso passa a ser valorizado enquanto antes era fonte de pecado. O sexo era uma coisa que não se podia nem falar. Era somente, exclusivamente para a procriação. Agora não. Começa a se enxergar como uma realidade diferente. O corpo humano e aquilo que vem da natureza é algo belo, é algo feito por Deus e é algo que também pode ser sagrado. O pensamento medieval está baseado em dogmas, em verdades absolutas que devem ser aceitas, e no ascetismo, nessa ideia de inibir o corpo, de inibir as suas vontades, de inibir aquilo que é o seu desejo. O desejo é sempre algo pecaminoso. O desejo é sempre algo que vai te desviar do caminho, Já o hedonismo é a valorização do corpo, dos prazeres, do desejo, das vontades. Enquanto o medieval ascético, ele tenta o tempo todo combater as vontades, combater os desejos, combater as sensações, o renascentista, ele valoriza o desejo, ele valoriza a vontade, ele valoriza a experiência. O medieval é dogmático, ele aceita verdades absolutas, sem questionar, sem pensar, sem refletir. Já o Renascimento traz a ideia de fé diferente de razão. Existe o momento, o lugar da fé, e existe a razão. É racionar, é pensar lógico, é pensar causa e consequência, é analisar, observar, experimentar. Essa é a grande diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Espero que tenham gostado. Fica um abraço aí a todos.